Boa noite, estamos ao vivo com a live Cleverson Vale, hoje é a última live do ano, nós vamos fazer um sorteio do livro Tempero para a Vida logo no final da live e você pode participar colocando aí eu quero, ok? Hoje o nosso entrevistado é o pastor Albertino Silva, pastor Beto, e nós vamos convidá-lo para entrar na nossa live aqui. Opa, agora deu certo. Opa, agora sim. Rapaz, que luta. Tudo bem, pastor? Alô? Pastor Albertino, me ouve? E, A sua imagem sumiu. Aí, agora sim. pronto, Pastor aí. Albertino, que bom, deu certo. Depois de 22 minutos, conseguimos aí a Uh, conexão e estamos ao vivo agora. E como eu falei no início aqui da live, hoje é a minha última live do ano. Passaram por aqui quase mais de 200 convidados e todos agregaram valor à nossa live. Eu agradeço a todos que participaram. E hoje, no final, nós vamos sortear meu livro, Tempero para a Vida. Se você deseja, coloque aí embaixo, eu quero, e nós vamos sortear um nome para ser o grande ganhador no final. Hoje está conosco o pastor Albertino Silva, pastor batista, 56 anos, atualmente na Igreja Batista do Gaivota, Itanhaém, é bacharel em teologia, licenciado em sociologia, pós-graduado em ministério pastoral, foi missionário plantador de igrejas no Paraguai de 2011 a 2015. É um prazer recebê-lo aqui, pastor Albertino. Seja muito bem-vindo. Obrigadão, Cleverson. Que Deus abençoe. Não sei se você está me ouvindo bem, Sim, sim. mas agradeço muito aí o convite. Que Deus fortaleça o teu ministério e é um grande prazer falar contigo e fazer parte desse grande número de pessoas que participaram com você, né? Amém. Então, agradeço a Deus. Mas estamos aí à disposição. Na verdade, nossa vida é apenas aquilo que Deus permite fazermos para Ele, né? Sim, Então, de modo que a gente, por mais que tenha ações e projetos, só conseguimos realizar se Deus permite que realizemos. verdade. Pastor, vamos começar a live falando um pouquinho sobre a sua vida pessoal. Fale um pouquinho sobre sua vida pessoal, família, ministério, para as pessoas conhecerem melhor quem é o Albertino, quem é o pastor Beto, né? Conhecido como pastor Beto. Pastor Albertino é um visionário cristão, uma pessoa que se dedica à obra com muito amor e dedicação, né? Trabalhamos já desde 1993, 94, quando ingressamos no seminário, já tinha 30 anos, já era casado, tinha 2 filhos. O Senhor nos chamou para essa obra do ministério. E quando a gente é mais jovem, a gente quer fazer uma grande coisa para Deus. E mal a gente sabe que a gente faz aquilo que Deus permite a gente fazer. E eu entendi isso muito cedo e tento, né? E tento fazer as coisas com a maior, o maior zelo, o maior esmero nas coisas de Deus, né? É isso que eu tento fazer. Amém? Uhum. Trabalho desde o seminário, cuidando de pequenas igrejas, pequenos grupos, e até essas obras que Deus permite fazer. Acompanhei alguns missionários americanos, onde eu aprendi o ofício, né, vamos dizer, de plantar igrejas e de soerguer outras. Então, enquanto o seminarista está no seminário, almejando sempre uma grande igreja, sempre uma PIB, eu faço o caminho ao contrário, buscando sempre o necessitado. E é disso que eu penso que vem tudo aquilo que Deus permite a gente fazer. Levei vários pastores ao concílio, ao ministério pastoral, e outros reconduzi ao ministério, e outras igrejas reconstruí literalmente. Então, pastor Albertino é isso, é um pai, um marido, um avô, tenho uma netinha de 2 anos,
E, acima de tudo, um visionário que ama a obra do Senhor, que tem a obra do Senhor com zelo, não para o ventre, né, mas para satisfazer ao Senhor, e às vezes colocando até do próprio suor ali na obra. Quantos filhos ao todo, pastor? Tenho dois, um casal adulto, já o Caleb com 33 anos e a Ariane com 27 anos, ambos casados, né? E tem uma netinha, a Laurinha, filha do Caleb, também é um visionário cristão e trabalha na área. Muda muita coisa depois que chega o neto? Muda, a gente fica bobo. O neto é uma netinha linda que eu tenho, ela comanda toda a casa, quando ela está junto, acaba a canseira, acaba a doença, acaba tudo que a gente sente, né? Então a netinha acaba aqui dominando e a gente tenta Neto, amar ela. eu imagino, eu não tenho neto ainda, minha filha é solteira, ela tem 19 anos, mas o pessoal que eu converso, que já é avô, avó, diz que o neto, os avós paparicam, não bate, quem bate é os pais, então só vem para alegrar a casa do vovô, da vovó, é isso mesmo, né? E, na verdade, modéstia à parte, né? A Laurinha, ela é muito bem criada, o Caleb e a Aline, que são minha nora e meu filho, criam ela e a gente só estraga, né? Ela vem para casa, aí é passear, comer picolé, ela é uma. Mas a gente acaba até que meio que estragando. Mas é muito amor, né? Potencializado o amor do neto além do filho. O neto é neto ou neto? Neto, né? Neta, 3 aninhos. Como é o nome? Neta. Laurinha. Laurinha. Laura. Ela mora aí também em Itanhaém ou não? Mora em Itanhaém. Os dois moram filhos aqui em Itanhaém. casados moram aí. Sim, os dois. Pastor, o senhor fez seminário em qual local? Eu fiz seminário numa igreja local, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Igreja Batista Central. Depois nós convalidamos algumas matérias no Seminário Batista Teológico aqui do Litoral, a qual eu fui professor também e fiz a pós-graduação em Ministério Pastoral. Hoje quem é o diretor aí? Pastor Dilean. Dilean. O Sidney foi um bom tempo, né? No meu tempo era o pastor Sidney. Foi Hoje um tempo ele e está depois... no PV. Hoje ele está no Palavra da Vida e depois o Átila, pastor Átila da Silva, que está na borda do campo, assumiu, né? Aonde eu fui professor nessa mesma época. Uhum. Pastor Albertino, quais os tipos de trabalho ministerial já exerceu? Eu exerci tudo que Deus permitiu, desde limpar o banco da igreja. Por 4 anos nós limpamos o banco da igreja, o tempo de seminário. Trabalhamos, cuidamos, né, da plantação da igreja, da primeira igreja que eu plantei, na verdade. A gente trabalhou, eu e minha família, desde limpar a igreja até ser professor de seminário, passando por todas as áreas do ministério, eu fiz tudo e faço tudo se precisar. Na verdade... O senhor nasceu no Mato Grosso ou foi para lá depois? Qual foi como que aconteceu? O senhor falou que estudou no seminário de uma igreja lá em Mato Grosso. O senhor nasceu lá? Não, eu sou do Vale do Ribeira, da cidade de Miracatu, onde o teu tio foi pastor lá, né? Sim. Pastor Paulo César. Sérgio Paulo do Vale. Lá em... Sérgio Paulo, Miracatu. Iracatu, sim. O senhor é de lá? Miracatu. Uhum. Sou de lá, nascido de lá, radicado em Itanhaém desde os 9 anos de idade. Fui para o Mato Grosso, servi o quartel lá, e depois retornei, depois de casado, retornei lá. O senhor casou com uma jovem de lá? Não, daqui mesmo. Aí mesmo. Na verdade, do interior, nos conhecemos aqui. Uhum. E eu voltei para lá aos 30 anos. Foi aonde o Senhor me resgatou, depois de ter passado 10 anos longe da igreja, né, vamos dizer assim, longe da palavra de Deus, longe do Evangelho. Uhum. E eu, então, reencontrei o Senhor aos 30 anos
e daí já não tive como voltar atrás, né? Vamos dizer que Deus nos resgatou da boca do leão e nos colocou no ministério, essa é a verdade. Amém. Tem muita gente entrando aqui, pastor Albertino. Eu quero falar que no final da live nós vamos sortear meu livro, Tempero para a Vida. Se você deseja, coloque aí embaixo, eu quero. Seu nome vai para o sorteio, tá bom? Então, você que está aqui acompanhando a entrevista, coloque aí, eu quero. Queremos agradecer a todos que já estão conosco aí. Pastor, nossa live hoje vai focar em dois assuntos: soerguimento de igreja e plantação de igreja. Fale para nós o que significa soerguimento de igreja. Há igrejas que precisam de ser soerguidas? Fale um pouquinho para nós. Eu penso que o soerguimento da igreja, ou a revitalização da igreja, na verdade, é o caminho de busca para fortalecer os cristãos que estão ali tentando levar aquela obra adiante. Quando a gente chega para conhecer um trabalho a qual fomos solicitados para ajudar, ou mesmo de intrometido, o pastor é intrometido, né? Pastor coloca o nariz onde às vezes ele nem deve, mas ele vai lá por amor àquelas pessoas que estão ali, muitas vezes sofrendo. Então, quando chegamos numa igreja e sentimos ali a necessidade ou aquele multiplicar que está no seu coração com relação àquela obra, pelo menos eu penso assim, eu poderia dar um pouco, eu poderia melhorar isso aqui, acaba criando-se um elo, né? Então, por que da revitalização? A revitalização, na verdade, eu penso que seria a mesma palavra de Jesus, onde ele fala lá em Lucas 15, que ele fala, deixando as 99, foi atrás daquela uma que estava perdida, né? Então, às vezes chegamos numa igreja de 10 pessoas, tem 2 grupos, né? Tem os bodes e tem as ovelhas. E às vezes você precisa tirar o chicote, né? E em prol ou em detrimento ou em prol das ovelhas, você espantar os bodes. Então, a revitalização ou o soerguimento da igreja se dá em vários aspectos, até em casos de materiais, né? Tem igreja que você chega, está caindo, né? Posso dizer aí, aqui no litoral, em torno de 7, 8 igrejas que eu me aproximei, eu fui solicitado, e a partir de então criamos um elo de conexão, e esse elo fez com que nós nos aproximássemos e nos doássemos. Na verdade, o pastor, ele é um incentivador, no caso do soerguimento da igreja. Ele entra, faz com que aquelas pessoas se motivem, aqueles que já não querem nada já se espantam, já saem fora, e aquele pequeno grupo que ficou, na verdade, ali vai recomeçar um novo trabalho, uma revitalização ou um soerguimento. Então, começamos em 2002 esse trabalho, e a última igreja foi agora no final do ano, onde eu entreguei, no final do ano, começo do ano desse ano, entreguei o trabalho para um pastor amigo, colocando ele à frente da igreja. Qual seria, não é a igreja que o senhor está, não, né? Não. Aí Uma volta, outra o senhor é igreja. pastor. O O senhor era assim, interino o senhor erguendo um outro trabalho ao mesmo tempo, é isso? ao mesmo tempo. Entendi. Sempre tive essa dualidade. Uma igreja e cuidando de uma outra, sempre foi assim, né? Na verdade, até o caso, às vezes, de plantar uma igreja, sempre apoiado por uma outra. Então, aquele trabalho que você faz... O pastor citou um número aí, hipotético, mas já aconteceu de pegar 10 pessoas e o grupo está dividido, mesmo sendo tão poucos? Já aconteceu de pegar 8 e ter 3 grupos. 8 com 3 grupos? Exato. Que terrível. Então, o grupo favorável à ida do pastor ali, vamos dizer, paladino, né, para soerguer aquele trabalho. O grupo que era contrário, favorecendo a um outro tipo de pessoa lá dentro. E o grupo daqueles que só queriam a baderna. Uhum. Né? Então, infelizmente, na igreja, a gente olha para isso
E quando a gente vê aquela palavra de Jesus falando, Simão, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, eu penso muito nessa dedicação, porque o chamado, além dele ser um chamado de preparo intelectual, ele é muito mais um coração, né? Eu penso que o pastor, ele é um poeta, ele é um artista, ele é um delineador, ele é alguém que tenha tato, né? O pastor é como se fosse um escultor. Se ele não tiver esse coração de escultor, ele não se integra com a igreja, ele não vive o respirar da igreja, né? Então, se o pastor não tiver a poesia, né, no seu ministério, ele não vê a igreja com glamour, ele não vê a igreja nostalgicamente, ele só vê a igreja com ventre para tirar. Então, na verdade, ele não é um pastor, ele é um mercenário, né? Então, é o que a gente vê às vezes na mídia, não julgando quem está na mídia, na verdade, mas a gente vê muito isso, essa exploração, né? Esse momento que o evangelho acaba sendo mal visto por aqueles que têm o coração endurecido e jamais se dobrarão, né? A não ser num caso de excessividade, mas já tem o coração endurecido, então eles pegam esse gancho para apontar o dedo e dizer, olha, veja lá, eu não quero ser evangélico por causa de fulano e beltrano. Mas, infelizmente, a gente convive com isso. Pastor, quantas igrejas ao todo já se ergueu? Vamos lá. Rio, Vila Margarida, Central, Mongaguá, Peruíbe. Eu penso, 6 igrejas são erguidas e 2 plantadas. E do zero. Qual a motivação para o soerguimento? Então, como eu falei para o irmão, na verdade, a motivação é olhar. Eu penso, quando eu chego numa igreja onde há uma solicitação e onde há a necessidade, eu penso lá no coração daquele pastor ou daquele irmão que sonhou com que ali tivesse uma igreja, ou daquela igreja mãe que sonhou que ali poderia ser uma igreja. Então eu vou lá atrás. Eu gosto de ter essa nostalgia de dizer que alguém um dia sonhou que aquela igreja poderia ser uma bênção naquele bairro, naquele lugar. O senhor procura conhecer a história da igreja, é isso? Exatamente. Em segundo lugar, eu vou em favor daqueles que querem que aquele trabalho seja revitalizado. Aqueles que sonham que aquela igreja pode ser uma igreja grande. Em terceiro lugar, eu vou contra, muitas vezes, a vizinhança que ou apelida ou deturpa a igreja que está plantada ali naquele lugar por algo que aconteceu no passado e ninguém esquece mais, né? Em quinto lugar, eu vou para uma igreja porque eu também sonho com aquelas pessoas que ali estão, em que aquilo ali seja uma grande obra, uma agência transformadora do reino de Deus. E em sexto lugar, vamos dizer, eu sonho que ali possa ter um pastor indicado por mim, aí já é um projeto pessoal, alguém que eu possa ajudar e que esteja ali à frente daquela igreja e leve aquela igreja adiante. Eu acho que o legado do pastor é fazer esse discipular, né? Colocar alguém ali no ministério, ou seja, um seminarista ou um amigo pastor necessitado do ministério, e dizer assim, olha, um dia o pastor fulano me ajudou. Não que isso, Cleverson, seja o que acontece de fato. Como Jesus teve no seu ministério poucas pessoas que voltaram ali para agradecer, a calçada da gratidão nem todo mundo quer passar. Então, eu posso dizer claramente aqui para você, sem sombra de dúvida, primeira coisa, em 18 anos sou erguendo igreja, olha só, em 18 anos sou erguendo igreja e plantando igreja, eu fui convidado apenas 2 vezes. Uma vez para pregar no aniversário de uma igreja que eu soergui, e outra vez, depois de 15 anos, para pregar numa igreja que eu plantei.
Entendeu? Sim. Então, tudo que você faz, na verdade, é para o reino. E assim deve ser. Porque se Uhum. você for ter a visão de que, os irmãos vão se lembrar do dia do meu aniversário, os irmãos vão me convidar para ir, meu amigo, limpe o seu coração. Porque ministério não é isso. Uhum. Ministério é paulada. E, pastor, quanto tempo dura, em média, um sorregimento de igreja? Nessas 6 igrejas, dá para ter uma média de quanto tempo durou? Dá E para dá ter uma para. média. Claro, cada caso é um caso, mas, em média, Olha, um bom trabalho de sorgimento na igreja dura em média 3 anos. 3 anos. Ok. 3 anos, em média, né? Por quê? Porque você vai pegar aquele remanescente fiel que ficou ali, você vai espantar os lobos e você vai começar um trabalho que é replantar eles ali. Uhum. Entendeu? O que é o replantar? É voltar ao Evangelho, é voltar às bases iniciais do sonho de alguém ou do sonho de uma mãe que quis que aquele local fosse plantado uma igreja. Então você replanta aqueles irmãos ali e outra envolve eles de uma maneira com que eles aprendam a amar aquele lugar. Uhum. Entendeu? E aí isso inclui o quê? Inclui trabalhar na vida deles e inclui o trabalho propriamente dito material. Porque uma igreja, quando ela precisa de seu erguimento, ela é praticamente uma igreja que ficou abandonada em todos os sentidos. Porque o atrito que é causado entre as pessoas que ali estavam e a não prática da vida cristã fez com que aquela igreja se enfraquecesse. Então, há muitos casos que você chega na igreja, o telhado está caindo, as paredes estão desmoronando, não tem sistema de som, não tem banco, não tem cadeira, não tem piso. Algum caso você chega lá, o piso está todo quebrado. E Então, a questão literalmente, a casa está. administrativa? Então, literalmente, a casa está em frangalho. A questão administrativa entra no segundo ou no terceiro momento. Porque você vai administrar o quê? Você tem que administrar alguma coisa que já tenha. Então, Eu falo primeiro você assim, precisa a criar. igreja que já teve diretoria, nome no cartório, registrado. E quando o senhor chega, está tudo parado isso, né? Tudo parado. Em muitos casos ali, 4, 5 anos Registro. sem registro de ata, etc. Eu cheguei numa igreja para ajudar uma determinada ocasião, faziam 8 meses que aquela igreja não tinha ceia. 8 meses. Olha aí. 8 meses que aquela igreja não tinha ceia. E eu me Questão de lembro segurança, que. nem pensar também, né? Questão de Não, bombeiro, IBC, não, nada. não. Em muitos casos, é uma cabana, uma choupana coberta, vamos Hum. dizer assim, porque por fora até aparenta ter alguma visão, mas quando você entra dentro, aquilo, a vida das pessoas está. Pastor Albertino, a quem você atribui o fracasso de muitas igrejas? A culpa é do pastor que antecedeu? A culpa é da liderança? O que leva uma igreja à queda? Material do que propriamente dito na vida das pessoas. Então tinha um grupo que era muito apegado ao material, ao patrimônio que a igreja tinha, entendeu? E a vida das pessoas que não tinham uma estrutura social, por exemplo, como elas, eram deixadas de lado. Automaticamente a igreja é um conjunto, né? Uhum, Então, literalmente, é esse caso. Quando eu já cheguei em casa de igrejas que estavam caindo o telhado. uhum. É, a oposição quanto a sua erguer uma igreja, o senhor enfrentou muita oposição? Pastor, está me ouvindo? Entendeu a pergunta? Agora não, cortou. A oposição, quando deseja soerguer uma igreja, o senhor enfrentou oposição já? Tranquilo. Na verdade, a oposição vem de algumas maneiras.
pessoas em volta, às vezes não cristãs, não querem que aquela igreja fique ali, né? Às vezes a próprio membro fundador ou a fundador, o meu avô foi daqui e tal. Só que ele nunca foi cristão. Ele é um nominal. Ele não vive a cristandade, não quer ser pastoreado, não vive vida cristã, mas ele está ali, enraizado. E no nosso moldes batista, às vezes sofremos, porque você tem que, às vezes, tirar o chicote. Entendeu? Eu já tive casos de tirar o chicote, literalmente, né? Não na prática, mas com palavras um pouco duras, para que aquelas pessoas pudessem sair da igreja, literalmente, porta fora da igreja. Então, já aconteceu casos comigo, não só uma vez, algumas vezes, de pessoas que estavam enraizadas e tiveram que sair dali, vamos dizer, literalmente à força, né? E há essa oposição. Então, são casos que se levantam, às vezes a vizinhança não quer que a igreja fique ali, às vezes os herdeiros da igreja, e às vezes as pessoas que querem que a igreja fundem, para que no monopólio do patrimônio e dos bens que se ficaram ali, né, vamos dizer, os despojos daquilo ali sirvam em benefício dela, ou para vender a propriedade para uma construtora, ou o local vai servir de benefício para uma outra atividade, etc. Já vi casos dessa maneira também. Então, aí aquele sonho lá de trás, como eu falei no início da nossa conversa, que uma igreja sonhou que ali fosse uma igreja, que uma família sonhou que ali fosse uma igreja, onde fica aquele sonho que Deus colocou no coração da pessoa lá atrás? Entendeu? Então, essas são as oposições que encontramos muitas vezes. E como que termina o sorgimento? Quando o senhor olha e fala, não, meu papel aqui já está findado, eu já terminei e completei a obra. Como é que o senhor percebe isso? Então, o Cleverson, a verdade, eu acho que tanto o sorgimento como a plantação de uma igreja, ela é como uma filha. Você tem uma filha, né? Sim. Eu também tenho uma filha. E a minha filha, quando tinha 14 anos, 15 anos mais ou menos, falou assim, pai, eu estou gostando do menino. Aí eu falei para ela assim, pelo amor de Deus, me dá uns 3 meses para me pensar nisso. E depois de 3 meses ela voltou, ela está aqui comigo, do meu lado, vendo eu falar. Hoje é casada. E aí ela voltou, casada. Aí ela voltou e falou, pai, eu quero apresentar o menino para você. Rapaz, eu passei acho que noites em claro, você entendeu? Tentando amadurecer aquela ideia de que aquela menininha que eu criei com tanto carinho, com tanto amor, seria abraçada por um outro homem, o meu rival, né? O meu concorrente. E eu só estou falando dessa analogia para você entender o que eu quero dizer. E aí, quando ela foi para casar, né, depois de um tempo, ela casou, é aquela mesma sensação. Só que quando passar do tempo, eu acabei me tornando amigo dela, no sentido de que ela tem um pai que ama diferente do marido que ama ela, né? O sorgimento, ele nunca acaba. Entendeu? O sorgimento nunca acaba, assim como a tua filha nunca vai deixar de ser a tua filha. O sorgimento, você vai colocar alguém para cuidar, ali indicar alguém que a igreja aceite, né? E eu sempre falo para as pessoas que vão me suceder, quer seja seminarista ou pastores, que deve ser um encontro natural e que nasça ali naquela relação entre igreja e o futuro novel líder que vai assumir ali, uma coisa natural também. E então, a gente fala, na verdade, que quando aquele pastor ou aquele líder vai assumir aquele trabalho ali, acaba a tua responsabilidade, mas o vínculo teu com aquele local não termina nunca. Então você fica sempre imaginando como que está aquela família, como que está aquele irmãozinho, como que está aquele outro.
ao longo desses quase 20 anos aí, eu arrumei um monte de filhos, vamos dizer, da caminhada, né? Filhos espirituais. E que você sabe muito bem que você acaba tendo uma ligação com Sim. essas pessoas, pelo fato de que em algum tempo, em algum lugar, você foi útil para a vida delas, espiritual, e isso cria-se um vínculo, né? E às vezes você encontra aquela pessoa depois de muitos anos, e aquele amor renasce todinho, aquele carinho e tal. Então o sorgimento, ele nunca acaba, né? O sorgimento é uma fase. Então a igreja que foi sorguida passou por uma fase. E eu penso que aquilo ali não pode ser dramático na vida da igreja. Você entendeu? É Sim. como alguém que foi para um hospital, tomou um soro, né, de várias vitaminas, e aquele soro revitalizou a vida dele e ele passou, então, a viver bem depois. Então, significa que quando a igreja se torna autossustentada, autogovernada e autoproclamadora, ela está no ponto de ter o pastor dela. Aí o pastor conclui a obra, é isso? Fala Sim, isso. exatamente. Agora ela foi soerguida, ela foi revitalizada. Eu posso partir para um outro, é isso? Exatamente. Nesse tempo que a gente fica na igreja trabalhando, como eu falei, nas diversas áreas, liderança, material, né, estrutura da igreja, som e administrativo, a gente vai trabalhando, já dando um foco, né, porque você tem que ter um foco de trabalho. Então, esse foco que você vai dando é um foco proativo para que aquilo vá em direção àquele dia. Você vai orando, vai pedindo a Deus a orientação para que aquilo se concretize. Em algum momento, Deus prepara um obreiro para estar ali, se não for você. Né? Uhum. Essa é a real também. Às vezes é o caso de você preparar uma igreja para você. Uhum. Entendeu? Já tive casos assim, eu preparei uma igreja para mim. Na verdade, eu particularmente nunca preparei uma igreja para mim. Eu já passei por uma igreja sendo pastor, revitalizei, e aí coloquei um outro pastor e fui para uma outra situação. Uhum. Né? Então, mas há casos que eu já vi de obreiros que foram revitalizar e dali assumiram aquela igreja e deixaram a outra e foram galgando ali para frente, né, Cleber? Sim. Vamos falar agora de plantação de igreja. Qual a diferença de plantar e soerguer? Plantar é do zero e soerguer já tem um ou dois lá. Seria isso? Então, vamos dizer que a gente ouve às vezes a pessoa dizer assim, olha, melhor plantar uma igreja do que soerguer. Porque há muitas pessoas que pensam da seguinte maneira, pastor passa e a igreja fica. Né? Então, às vezes, você chega numa igreja para revitalizar e aquela igreja está cheia de maus costumes, vamos dizer. E aí você, para não conviver com aqueles maus costumes ou ser comparado ao ministério anterior, você prefere não assumir aquela igreja e seria melhor plantar uma igreja, porque a igreja vai ter a sua cabeça. Eu penso que nos dois casos, são casos onde você deve pensar o que fazer. O caso de plantar uma igreja, eu penso que vai muito do coração, da sua conexão com Deus, com aquele local e com a igreja que você vai plantar. A primeira igreja que eu plantei, vamos dizer assim, em contato com outro pastor, eu tinha acabado de sair do seminário e mudei para uma outra cidade. E não achava congregação. Olhava, não tinha paz em ter a congregação. Até um dia eu passando de ônibus em frente a um local, eu vi, né? Missão tal. E eu desci ali naquele lugar, fui procurar as pessoas e de cara eu me apaixonei por aquele lugar. De modos que depois de 6 meses nós estávamos com o templo, veja bem, o templo feito, porque havia dinheiro, né? Era um missionário americano que ele passava e ia. Construímos o templo e agora para colocar as pessoas. E aí começamos o trabalho de plantar. Então foi muito interessante, porque primeiro construímos o templo, terreno, construímos o templo e depois fomos encher aquela igreja de pessoas.
Então é um trabalho um pouco diferenciado. No caso, eu fiquei no Paraguai 4 anos, lá plantamos uma igreja do zero. Aí foi diferente, começamos um trabalho numa família, daquela família se procurou mais pessoas, e daquela procura de pessoas ali, então, nós, depois que a igreja estava praticamente semi-pronta, igreja pessoas, né? Aí nós conseguimos um local, um templo, onde a igreja hoje está localizada lá no Paraguai, uma igreja plantada. Né? Você plantou igrejas em outro país, no Paraguai, para pessoas brasileiras ou para paraguaios mesmo? Paraguaios mesmo, nativo. Qual O é pastor que está lá. qual que é o desafio plantar uma igreja no exterior? Você já dominava a língua, falava fluentemente a língua deles ou não? Não, não. Eu nunca tinha estudado espanhol. Na verdade, eu conheci o Paraguai numa Cruzadas Internacionais de 2007. Uhum. E depois de 5 anos, sem querer ter muito contato com as pessoas lá, surgiu um desejo no coração de visitar aquelas pessoas que eu tinha ganhado para Cristo lá em 2007. Uhum. E nós fomos para o Paraguai. E apenas uma família conseguimos localizar. E dessa família que nós localizamos, eu e minha esposa, nasceu a igreja, que está hoje lá. Né? E o pastor nascido naquela localidade, né? Pastor autóctone, vamos dizer assim, que foi fruto alcançado através daquele trabalho de 2007. Então, em 2012, quando nós fomos para o Paraguai plantar a igreja do zero, nós tínhamos essa família alcançada lá, 2 irmãos, vamos dizer, e dali começamos um trabalho naquela localidade, onde não havia nenhuma igreja evangélica num raio de 30 quilômetros. Olha aí. E aí começamos uma igreja, e a igreja hoje está plantada naquela localidade do zero. Né? Então, Você é muito ficou lá interessante. 3 anos, 4 anos? 4 anos. Chegou a Muito construir interessante. templo? Nós ganhamos um templo, na verdade. Ganhamos numa missão coreana, um templo que estava abandonado lá. A gente ganhou esse templo, revitalizou ele materialmente falando, porque estava abandonado com invasores. Nós revitalizamos aquele local e hoje é uma igreja para a honra e glória do nome do Senhor. Com um pastor ordenado, nascido naquele lugar ali. Uhum. Então a bênção é essa. E eu queria só fazer um adendo na questão que você falou, né? Esse chamado aí, né? Qual que é os maiores desafios? Eu penso que o maior desafio do missionário que vai para fora é o sustento. O maior desafio do missionário. Uma das igrejas que eu revitalizei, que eu fui pastor por 7 anos, essa igreja, ela me adotou para ir para o Paraguai. A igreja onde o nosso querido pastor Jeremias Carvalho foi pastor também, ele foi depois de mim pastor nessa igreja, e essa igreja então, ela vamos dizer, me patrocinou, tem que ligar aqui, me patrocinou no Paraguai no tempo que eu fiquei lá. Então eu tenho que agradecer que a ideia de você soerguer uma igreja também deixa eu ligar aqui que está caindo. Também na verdade, criar a ideia da responsabilidade perante os ministérios, né? Quando você soergue uma igreja, você traz essa ideia da associação, do plano cooperativo e de missões propriamente dito. E essa igreja se envolveu muito com missões. No entanto, é uma igreja que foi abençoadíssima enquanto nos manteve no Paraguai. Abençoadíssima mesmo. Pode tirar a resposta com o pastor Jeremias Carvalho, que está lá no acampamento de Sumaré. O Jeremias, o diretor do acampamento? É o diretor do acampamento? Sim. Ele está melhor? Ele está melhor, sarou bem, tal, falou. Poucos dias soubemos dele. Pastor, o senhor é músico? A família toca algum instrumento ou não? Então, eu fui músico profissional há alguns anos, trompete, né? Eu sou trompetista. Hoje eu já não exerço mais a função de músico, muito pouco eu toco,
toco gaita e meu filho toca violino, toca violão, me ajudou muito na igreja. Só a minha filha que não partiu para a área de música, mas Isso eu e favorece meu filho, graças a bastante, Deus, né, também, né, para plantar uma igreja, tendo pessoas da família que tocam, vai trazendo pessoas para sim, ouvi-los também, né? me ajudou muito. Meu filho, pelo menos nas 4 primeiras igrejas que passamos, ele foi muito ativo na área da música, né? Ele não era casado ainda, então ele era professor de violino, tocava violão, louvor, tudo. Então ele me ajudou muito nesse período de integração com o novo momento, né? O senhor que já fez os dois, plantou igreja e soergueu, qual é o melhor, plantar ou soerguer? O melhor, na verdade, é aquele trabalho onde você sabe que você deixou saudade. Eu acho que dentre os dois não tem um melhor ou um pior, né? Eu acho assim que apesar de você, apesar de você, quando você passa, sabe aquele versículo que fala que nós somos o bom cheiro suave de Cristo? Eu acho assim que quando a gente passa, o que fica da obra que você fez é o que te deixa bem. Não não pelo que você vai ter de resposta a nível de agradecimento daquele lugar que você passou, mas por saber como está aquele lugar depois que você passou. Entendeu? Então eu não posso aferir, dizer para você assim que eu vou aferir de uma maneira ou outra o melhor ou o pior. Eu penso que os dois é, você vai saber lá na frente que o fruto do seu trabalho foi bom naquele tempo que você passou ali. Tanto plantar quanto revitalizar. O Juremar, ele chama Juremar de Oliveira, conhece, Jurema. pastor? Jurema? Jurema de Arruda Arruda. de Sim, Oliveira. conheço. Ele está dizendo, linda entrevista, parabéns. Ele é membro aí, não? Ela é minha ovelha, Opa! Pastor, da igreja do ah, Gaivota. o que o senhor orienta para um jovem que recebeu o chamado de Deus e deseja plantar uma igreja? Claro que ninguém pode ir assim para o campo sem o suporte. Qual é a orientação do pastor que já tem experiência em plantação de igreja para um jovem que sonha em plantar uma igreja? Qual é o caminho que ele deve buscar primeiro, antes de ir para o campo? Bom, quero começar essa resposta com uma frase dizendo o seguinte, ó. Aquele que não tem um chamado, ele vai sair do ministério sem ser convidado. Então, essa é a frase. O fato de querer plantar uma igreja é um problema que, na verdade, não é um problema. Eu penso assim que a direção, ela vem de Deus, né? Porque eu, quando fui para o seminário, eu não tinha um chamado, eu não entendi um chamado pastoral. Eu vou dizer para você, não me apareceu um anjo dizendo, olha, você vai ser pastor. Entendeu? Eu tinha desejo em fazer parte daquele momento da igreja que eu estava vivendo. Aprender Bíblia, né? Aprender discipular. O meu desejo era esse. Então, para que aquele desejo fosse concretizado, eu tinha que me submeter a uma liderança e aprender. Primeira coisa. E eu penso que o plantar uma igreja vai muito da visão do líder que está à frente, daquele seminarista, daquele obreiro, daquele líder que está naquele momento, vamos dizer, sendo adestrado àquilo, né? Porque ele vai aprender exatamente como o líder dele fazia. Eu fui militar do Exército. E uma coisa que eu aprendi no Exército foi o seguinte, que o sargento, ele primeiro tem que fazer, para depois a tropa fazer. Então, se o sargento não faz, a tropa não vai fazer. Então, aquele que tem um coração para a plantação, para a evangelização, ele tem que estar próximo de alguém que já faça isso, que ele vai pegar os meandros, porque ninguém nasce sabendo.
Então, Uhum. o que eu posso dizer para você é que eu tive mestres que eu pude observar como eles faziam o trabalho, esse trabalho, né? Tanto de se erguer quanto de plantar igreja. E você vai lendo, você vai descobrindo, você vai sabendo de outros, tendo esse intercâmbio e nasce no teu coração. Porque o plantar uma igreja, ele é algo sobrenatural, Uhum. né? Então, primeiro que nasce essa vocação naquele que foi chamado, nasce a vocação, e depois que nasce a vocação, deve nascer o preparo. E com o preparo vem a experiência. E com a experiência vem a prática. Né? E essa prática vai fazer com que você não seja uma pessoa mórbida, e sim proativo. Porque uma igreja, plantar uma igreja, demanda N questões. Você tem que ter uma visão ampla da igreja. Eu penso que o pastor ele é o mal necessário. Por que o pastor é o mal necessário? Porque uma igreja sem pastor é uma igreja morta. Pode ser o irmão Chiquinho lá da Serra. Se você chega numa igreja, você olha aquela igreja e você fala assim: quem é o pastor da igreja? Ah, é o irmão Chiquinho da Serra que está sentadinho ali. Ele pode ser humilde, pode estar com o pé no chão, mas ele é o pastor da igreja. Então, esse chamamento pastoral é algo sobrenatural. Entendeu? Porque uma igreja pode ter, sabe, toda a estrutura do mundo. Pode ter os bancos melhores, almofadados. Ela pode ter toda a estrutura musical. Pode ter líderes formados, não sei aonde, etc., pós-graduados. Mas se ela não tiver um pastor, entendeu? Aquele onde as pessoas vão convergir o olhar. Ó, esse é o pastor, o nosso pastor. Entendeu? Então é nesse ponto que o pastor é um mal necessário. E aquele que almeja aquela posição pastoral, ele tem que assumir também que ele vai se levantar, ele vai ser um alvo móvel. Então o pastor, sendo um mal necessário na igreja, ele tem que estar pronto para tudo. No nosso caso, que somos uma igreja congregacional e democrática, pastor não manda na igreja. Mas a hora que o pastor deixa de mandar na igreja, a igreja manda ele embora. É verdade. Entendeu? Então é uma linha muito fina, muito tênue, né? E não é politicagem, é uma direção de Deus em tudo aquilo que você estiver fazendo. O Então, pastor por é o isso, líder, né? O pastor é o líder. Ele encerrando, leva o pessoal exatamente, aonde Deus quer, né? exatamente. Então, encerrando essa pergunta tua, aquele que quer plantar uma igreja, ele tem que ter uma conexão, sabe? Como fala lá na música do Stênio Marços, né? Uma tapeçaria Uhum. da parte de Deus, porque ele vai empregar a vida dele, ele vai empregar a família dele, ele vai empregar, às vezes, a mão de obra dele, ele vai empregar o conhecimento cognitivo dele, o conhecimento de vida dele, somada ao conhecimento teológico e a parte que ele aprendeu de Deus. Então, Muito o bem. pastor, ele é uma soma, sabe? O pastor é uma soma, ele é um conjunto, porque ele não vai falar lá no púlpito somente daquilo que ele aprendeu no seminário. Ele vai ser vida na vida de outras pessoas. É um discipulador também, né? Pastor é um discipulador. Exatamente. É. Pastor Albertino, quero agradecer muito a sua presença aqui conosco nessa noite, falando de dois assuntos tão importantes, que é o sorgimento e a plantação de igreja. Eu vou sortear agora o nome, vou escrever e o senhor vai ler aí quem foi sorteado, tá bom? Eu vou Tá escrever e o senhor bom. vai ler. Vamos lá. E depois o senhor vai orar no final. Vou tirar aqui, minha mão está vazia. Ó, Não é maracutaia. não, vou ver aqui quem foi. Eu vou escrever aqui, o senhor vai ler aí. Só um minuto, estou escrevendo o nome. É, Pode ler, pastor.
Rafaela Saccomi. Conhece? Eu não conheço. Não conheço. Deve ser aí do litoral. Mas se não for, Rafaela, parabéns. Acabou de ganhar o livro Tempero para a Vida. Rafaela, coloque o seu endereço aqui para a gente enviar pelo correio aí o livro. Né? Ou entre em contato comigo. Eu vou deixar meu telefone aqui. 19, é o código 996 19 3331. Entre em contato comigo para que eu possa mandar para o seu endereço o livro Tempero para a Vida. Tá bom? Deus te abençoe, Rafaela Saccomi. Pastor, muito obrigado pela sua participação. Eu gostaria que o senhor encerrasse a nossa live orando a Deus, colocando a nosso país e o mundo, né, nas mãos de Deus. A vacina está chegando, está uma briga política danada no Brasil, o povo morrendo, o povo sofrendo, e as brigas lá no governo federal, no governo estadual, para ver quem é o pai da criança, tudo isso é lamentável. Nós precisamos de pacificação nesse momento tão difícil que estamos vivendo. Ore pelo nosso Brasil, ore pelos nossos governantes e ore para que a vacina funcione, não só aqui, mas no mundo todo, e possamos voltar à normalidade, né? Amém. Beleza, Cleverson. Eu, antes de orar, quero agradecer aí o momento que a gente passou aqui, que Deus te abençoe no ministério que você tem. Obrigado. E que realmente Deus cuide de você, da sua família, aí, da sua filha, do seu ministério. E a gente está aqui também, a hora que você estiver por aqui, vem comer um peixe com a gente. Opa, tá será um prazer. E ore por nós, estamos aqui com um culto apenas por semana, e o restante é virtual, protegendo aí o pessoal, né? Um culto por semana presencial, e esperamos que em breve possamos estar de volta, né? O culto, todos os cultos. Mas eu encerro, então, minha participação, que eu comecei em abril. Hoje você é o último entrevistado da live de 2020. Passo de 200 entrevistados. Foi um prazer falar com todos vocês. E Jacomé, Rafaela Jaccomi, não é Saccomi, é Jaccomi. Então, esse é o nome correto aqui, minha filha está me corrigindo. Rafaela Jaccomi. É daí? É de Itanhaém, sim. Olha aí, depois me passa o endereço, pastor. E aí a gente vai enviar o livro para ela. Tá bom? É da sua igreja? Eu passo o endereço. É da sua igreja? Não é da minha igreja, mas eu passo o endereço para você. Ah, então tá bom. Vamos orar, então. Tá bom? Okay. Valeu, Cleverson. Um abraço. Outro. Pai Santo Bendito, obrigado por esses momentos que pudemos estar aqui, conectados, ó Deus, com essas ferramentas. O Senhor abençoe a vida do teu servo, abençoe ministério, família, cuide dele ali, protegendo, Pai, que ele possa sempre estar atento aos cuidados que deve tomar com relação a tudo isso que tem acontecido. Colocamos também, Senhor, nas suas mãos esse momento que estamos vivendo, pandêmico, momento crítico, mas um momento que também já nasce soluções, ó Deus, que já estão acontecendo, que o Senhor permita que isso não venha causar dissabores políticos, mas que possa atingir aos mais necessitados, atingindo também até a nós, ó Deus, que possamos estar protegidos. Segundo a tua santa vontade e o teu grande amor. Obrigado por cada pessoa que participou, por esses momentos que podemos aqui compartilhar aquilo que o Senhor tem permitido nós vivemos no nosso ministério. Nós te louvamos e agradecemos, ó Pai, a vida do teu servo e peço pela minha vida também, pela minha família, no nome santo de Jesus eu oro. Amém. Glória a Deus. Amém. Um forte abraço, pastor Albertino, um abraço à família, a toda a igreja. Valeu, meu amigo. Brigadão aí, ficar na paz aí. Um abraço a todos os convidados também. Até mais. Amém, valeu.